Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Aqui me encontro mais uma vez no início deste novo dia, para trazer a vocês mais uma de nossas meditações dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Conforme já iniciamos, no dia de ontem, a análise dos textos que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 6. Ontem meditamos no versículo de número 1, hoje no versículo de número 2. E olha o conselho, a recomendação de Paulo para cada um de nós. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isto é cristianismo, irmãos. Isto é dispensação da graça. Esta graça salvífica que nos alcançou. O próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos de número 8 e 9, ele disse: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É pela graça que somos salvos. É com a graça que iremos à frente, praticando a palavra, operando a nossa salvação e dando prova disto tudo numa verdadeira vivência cristã, ajudando uns aos outros, principalmente os domésticos da fé. Você vai encontrar isto no versículo 10 deste capítulo que estamos meditando, que estaremos falando desse versículo lá na frente, bem na frente. Então, amados, vamos ajudar a todos, principalmente os domésticos da fé, isto é, os da nossa comunidade, não é verdade? Porque, irmãos, salvação é partilha, salvação é ajuda mútua, fortalecimento mútuo. Embora a salvação sendo individual, ou seja, cada qual precisa aceitar a Jesus como Salvador, e como disse Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos de 10 a 12, ele diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por outro lado, a salvação é partilha, é compartilhamento, sabe? É comunhão. E dentro dessa comunhão, um sente a necessidade do outro, a carência do outro. Olhe para a igreja do primeiro século. Leia esse texto que eu vou dar para você, mas leia com toda atenção e carinho. Atos capítulo 2, versículos de 41 até o 47. Você vai ver ali o perfil de uma verdadeira igreja cristã, bibliocêntrica, que tem a sua parte espiritual poderosa, totalmente concentrada, e de igual modo a sua parte social. Veja que nos 2, 3 primeiros versículos, olha o que diz lá, Atos 2, de 41 a 47. Mas você lendo ali, a partir do 42, diz o doutor Lucas, escrevendo este livro, e eles, a igreja, todos ali da igreja, perseveravam unânimes. Em quê? Primeiramente,
na doutrina dos apóstolos. Olha a Bíblia aqui, o ensinamento da Bíblia. Na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ele prossegue dizendo que em todo o coração, que em toda a alma, dependendo da tradução, havia temor. E por conta disto, irmãos, Deus, pelas mãos dos apóstolos, operava maravilhas extraordinárias, sinais, prodígios, maravilhas. Está vendo? Tudo isso aqui levando para o lado espiritual. E agora entra o lado social, quando o escritor narra, de sorte que entre eles nada faltava. Eles tinham tudo em comum. Aqueles que tinham algum recurso financeiro, o que é que faziam? Está escrito aqui. Eles vendiam suas propriedades. E o resultado da venda? Eles traziam, depositavam aos pés dos apóstolos, e estes faziam a justa distribuição. Olha só, de sorte que todos tinham tudo em comum e de nada eles sentiam falta. E no meio disto tudo, com o lado espiritual em pleno funcionamento e o social também, a igreja crescia e caía na graça de todo o povo. Vocês estão vendo? Porque o mundo fica atento a isso. Quando a igreja ela é viva, espiritualmente, socialmente, toda a comunidade em redor é beneficiada. E isso atrai a atenção dos que estão de fora. Foi por isso que Jesus disse assim, olha, amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. E nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículos 34 e 35. O que Jesus quis dizer com tudo isso? É que quando nos amamos mutuamente, quando nos amamos uns aos outros, o que acontece a partir daí? Acontece o que estamos meditando agora. Preocupação um com o outro, carinho um com o outro, atenção um com o outro, mão estendida para quem está precisando desta mão estendida, pão para quem tem fome, água para quem tem sede, teto para quem está desabrigado, roupa para quem está desnudo. Não é verdade? De sorte que a comunidade mutuamente ela se ajuda. E quando isto acontece é porque o amor de Deus motivou a tudo isto. Aí você pega tudo isto, acrescido de toda uma espiritualidade forte, uma vida espiritual ativa, com o ensino da palavra, ou seja, a doutrina dos apóstolos, todos em plena comunhão, todos vivendo em oração, participando da ceia e, acima de tudo, temor, tendo temor entre todos. Milagres acontecerão, os sinais, os prodígios, as maravilhas. E esta igreja, nada lhe segura, nada lhe detém. Ela crescerá poderosamente em Deus e diante dos homens. Então, isso que Paulo estava dizendo, levai as cargas uns dos outros, ajudai. Isso é fruto de uma igreja que tem amor. Aquele irmão que ama o outro, preferindo-o em honra. Veja o que Paulo disse isso aos Romanos, no capítulo 12, versículos 9 e 10. Romanos capítulo 13,
de 8 em diante, Paulo falando sobre o amor. E o próprio Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, de 1 a 13, todo o capítulo, é aquele texto clássico do amor. Quais são os resultados deste amor no meio do povo de Deus? É isto que Paulo aqui está dizendo aos Gálatas. Nós meditamos ontem como devemos nos comportar com quem é surpreendido em algum pecado. Olha o amor existente aí. Se você surpreendeu alguém cometendo algum pecado, não o mate, não acabe de destruí-la, mas trate o tal com espírito de mansidão, vigiando para que também não venha a ser tentado. E agora Paulo prossegue dizendo que essa pessoa que foi alcançada, não é? Primeiramente pelo pecado, mas depois foi restaurado pelo amor da igreja, pelo cuidado dos irmãos. Agora ele receberá a ajuda dos irmãos. Agora, se não houve pecado também, mas se a necessidade são outras, né? De alimento, de roupa, e seja do que for, que esta pessoa necessitada encontre na sua comunidade, na sua igreja, o apoio devidamente necessário. Vamos levar as cargas uns dos outros, meus irmãos. Não sejamos egoístas, individualistas, pensando só no seu próprio umbigo e nada mais em redor. Pelo contrário, esqueça de você e lembre-se dos outros, porque de você Deus cuida e cuidará sempre. Saiba, enquanto você estiver ajudando os outros, sem dúvida alguma, Deus estará ajudando a você. Saiba disso, porque Ele próprio disse: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41, 13. Então veja que Deus está fazendo esta promessa, é para você. Sendo assim, o Senhor vai continuar te ajudando, enquanto você ajuda os outros, enquanto você exerce esse autêntico e bibliocêntrico cristianismo. O que se vê por aí, irmãos, hoje em dia, é muito discurso, é muito amor de lábios. Muita gente nas vitrines, diante dos holofotes, querendo aparecer pura e simplesmente, quando na verdade deixa de fazer o que a Bíblia recomenda a fazer. O que foi que Jesus disse? Que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua direita, ou vice-versa. Não fiques tocando trombetas quando deres uma dádiva para alguém, fizeres um benefício para alguém, porque tudo que fazes em secreto, o teu Pai celeste em secreto te recompensará, e na maioria das vezes até de maneira pública. Por quê? Porque Ele te faz prosperar. Quando você vê pessoas prosperando, é Deus recompensando pelo que eles fizeram secretamente, sem alarde, sem toque de trombeta, sem aparecer na vitrine. E hoje em dia, então, né, com o advento da internet, tudo se leva para a internet, postagens. Aí Jesus disse que quem faz essas coisas, na verdade, já recebeu o seu galardão. Não precisa de mais galardão no céu, não é? Já está sendo recompensado aqui pelos homens, pela mídia, pelos aplausos. Meu irmão, vamos fazer tudo de maneira bibliocêntrica.
de maneira cristã, de maneira bíblica, não é? Ajude o teu irmão e cumpra assim a lei de Cristo na tua vida. Vamos ser verdadeiros e autênticos cristãos, falando menos, muito menos, e agindo mais, muito mais, mãos dadas com aqueles que de nós precisam, fortalecendo a fé dos fracos, levantando os que estão caídos, aquecendo os que estão frios na fé, trazendo de volta à casa paternal aqueles que dela se afastaram, se desviaram, e levando a salvação àqueles que estão perdidos, perdão aos pecadores, levando o céu para quem está no inferno, levando a paz para aquele que se encontra em guerra, levando o consolo para aquele que está em aflição, e levando em nome de Jesus a vitória para aqueles que estão em lutas, em provações, levando o discernimento da palavra para aqueles que estão em conflitos, mentalmente confusos, sem nenhuma orientação e sem saber para onde ir e nem que caminho tomar. Você tem a palavra. Fale a palavra. Leve alguém ao pé da cruz, aos pés do Senhor Jesus, e com aqueles que você convive na tua comunidade, comunique-se com ele, com ela também. Procure ver o que ele ou ela precisa e o ajude. Já dizia Paulo aos Romanos, no capítulo 12, comunicai com os santos nas suas necessidades. Olha aí, é você que tem que procurar saber. Sabe por quê? Porque às vezes aquele que está em necessidade, ele tem vergonha de te falar, ele tem vergonha de te pedir. Mas se você for aquele crente atento, esperto, você vai saber, em meio à tua comunidade, quem precisa, quem é mais carente. Isto hoje em dia não tem dificuldade em se saber. Logo se descobre tudo, ou grande parte das coisas. Então, amados, estenda a tua mão. Lembre-se, você é crente em Jesus, você é um autêntico cristão. Exerça, então, esta função que a Bíblia te ensina, dizendo: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pense nisso. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, te agradeço por esta noite que nos concedestes, e já te peço, Senhor, nos abençoe neste dia que agora se inicia. Pai, dá-nos esta consciência cristã de que precisamos exercer o nosso cristianismo, ajudando os nossos irmãos, colocando nossos ombros embaixo de suas cargas, ajudando levá-las, carregá-las. Pai Santo, estenda a tua mão para curar quem está doente. Estenda a tua mão para trazer solução para aqueles que estão envoltos em problemas. Pai Santo, abençoe nossa pátria. Abençoe, Senhor, este mundo tão carente de Ti. Tudo isso eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia na presença do Senhor nosso Deus. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.